Convidado. Venâncio Mondlane acaba de ser eleito presidente da Aliança Nacional por um Moçambique Livre e Autónomo, o ANAMOLA, por unanimidade dos delegados presentes no momento da votação na primeira Convenção Nacional do Partido, que foi realizada em Nampula, no norte de Moçambique. E para falarmos precisamente sobre o presente e o futuro deste recente partido e analisarmos o contexto político atual moçambicano, tenho comigo em linha precisamente Venâncio Mondlane. Bom dia, Venâncio Mondlane. Bom dia, é um prazer estar aqui neste canal. Esta eleição à presidência do ANAMOLA era previsível, era o único candidato à presidência do partido, que fundou em agosto do ano passado e que presidia, de resto, interinamente. Portanto, não foi uma surpresa para si. É verdade que era a única candidatura, mas havia sempre duas possibilidades. Portanto, a possibilidade de se votar em branco ou votar na única candidatura disponível. E aí podiam acontecer duas hipóteses, ou ser eleito ou não ser eleito. Fui o único candidato exatamente porque durante o período da submissão de candidaturas não houve uma manifestação de candidaturas alternativas, mas claramente nós tínhamos um regulamento que permitia que qualquer membro do partido, independentemente do escalão que se encontrasse, podia concorrer livremente, porque não haviam, digamos assim, termos de referência draconianos que criassem qualquer espécie de impedimento. E quais são as linhas estratégicas do ANAMOLA? Primeiro, nós queremos, até 2029, ser o maior partido político de toda a história democrática de Moçambique. Segundo, nós queremos continuar, porque já o fazemos, a liderar a proposituras de políticas públicas para o país. Três, queremos continuar a liderar também iniciativas legislativas, isto é, propostas submetidas para o Poder Legislativo que já lideramos neste momento. Ou seja, propostas na Assembleia da República. Exatamente. Quatro, nós queremos continuar, porque já o somos, a ser o partido mais moderno, mais tecnológico e mais inovativo do país. Quinto, neste momento há uma nova configuração política em Moçambique e o único partido verdadeiramente de massas em Moçambique é o ANAMOLA. E nós queremos continuar a ocupar esse espaço. E por último, em termos daquilo que é o nosso projeto para Moçambique, queremos fazer a correção de um erro histórico de 50 anos, que é tornar o Moçambique um país verdadeiramente democrático, um Estado que promove as liberdades, respeito pelos direitos humanos, e queremos também aquilo que se chama de rule of law, quer dizer, queremos uma economia baseada essencialmente num Estado de Direito democrático que permita a livre concorrência, permita a liberdade dos empresários e permita também a redução da carga de impostos e de taxas, a carga fiscal que é draconiana, que está a destruir a economia nacional. O país prepara-se para eleições autárquicas em 2028 e eleições gerais em 2029. Quais são os planos do ANAMOLA para as autárquicas? Há alguma hipótese do partido ser eleito? Hipóteses bastante grandes, né? Muito substanciais. Porque, curiosamente, durante algum tempo, nós fomos cognominados como um partido dos Facebook, das redes sociais, mas nos últimos meses essa tese caiu por terra e ninguém a defende. Portanto, nós estamos implantados em todo o território nacional e não só nas zonas urbanas e perurbanas, mas até nas zonas rurais nós temos uma implantação muito forte. Isso significa o quê? Significa que nós estamos disponíveis a concorrer em todas as autarquias. Portanto, nós temos agora mais ou menos 55 autarquias em Moçambique e nós vamos concorrer em todas elas. E digo neste momento, a nossa crença, por aquilo que tem sido a retroalimentação que vem das bases, temos condições de ganhar a maior parte das autarquias em Moçambique. Mas uma coisa é concorrer, outra coisa é ser efetivamente eleito. No seu primeiro discurso, após a eleição à liderança do ANAMOLA, disse: uma vitória eleitoral é fácil, a coisa mais importante é preparar-nos tecnicamente, psicologicamente, emocionalmente para podermos fazer a transformação do que o país precisa. As palavras são suas. Na prática, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos que preparar os nossos quadros para o trabalho técnico, tecnocrata, que é a essência da governação. A solução é exatamente a parte mais forte do manifesto que eu apresentei, a escola ANAMOLA, que queremos formar quadros nossos em várias matérias, pilares fundamentais da governação, mas também com uma componente extremamente interessante que é as tecnologias de informação e comunicação. Temos neste momento alguns consultores e simpatizantes que estão fora de Moçambique, fora de portas, e que já neste momento temos acordos
firmados para passarem a ser também docentes, consultores e conselheiros desta escola. Então, é nesta escola que temos um plano de mais ou menos uma formação intensiva de 2 anos, que nos permite projetar que até 2028 nós vamos ter capacidades técnicas humanas no partido capazes de fazer uma gestão de acordo com o nosso discurso político. Venâncio Mondlane abriu mão das bandeiras que ergueu no período das eleições gerais de outubro de 2024, eleições cujos resultados não reconhece? Foi um percurso que nós atravessamos, em que nós transitoriamente tivemos que assumir um acordo de uma parceria política para fazer uma frente política para aquele momento, aquela circunstância em concreto. E, logicamente que depois houve vários episódios, que não vale a pena aqui falar, que nos levaram, auscultando o público, os eleitores e os próprios membros do meu projeto político, que nós tínhamos que avançar para um projeto político original, genuíno. Então, neste momento, o meu foco, o foco dos nossos membros seguidores, é exatamente neste projeto jovial que é o Partido Ana Mola. Mas, Venâncio, para que é que serve o diálogo nacional inclusivo? E gostava também de perceber se, na sua opinião, esta gestão de Daniel Chapo é mais aberta à oposição do que era a anterior. O diálogo político inclusivo é uma iniciativa fenomenal. Tudo partiu em novembro de 2024 com uma carta que eu escrevi ao antigo Presidente da República, Filipe Jacinto Nunes, em que eu fazia uma proposta de uma agenda para um debate nacional alargado sobre as bases do futuro de Moçambique. E foi essa carta que serviu de base para aquilo que foram as linhas mestras daquilo que veio a ser conhecido como um acordo político. É por isso que, apesar do Ana Mola, ruído da comissão técnica que está a fazer a gestão, a recolha dessas propostas de reformas, mesmo assim nós apresentamos a nossa proposta de reformas, que é um documento de um pouco mais de 400 páginas, que nós mostramos o que é que nós pretendemos em termos de reforma fiscal, a reforma eleitoral, a reforma política da Constituição, em várias áreas, nós submetemos a este organismo de que nós estamos excluídos. Agora, em relação a esta terceira parte, o Daniel Chapo, neste momento, eu penso que deve ser e vai ficar na história como, digamos, aquele que concretizou o sinistro da muralha do diálogo de Moçambique. Não restam dúvidas e os números falam por si, portanto não vou fazer politiquice. O Ana Mola, menos de um ano de existência, foram assassinados 56 membros séniores do partido. Isto nunca aconteceu em nenhuma fase da história democrática desse país, mesmo nos períodos que haviam hostilidades militares entre o governo e a Renamo, nunca aconteceu perderem-se vidas, 56 pessoas serem assassinadas num período menor que um ano. Isto está a acontecer com Daniel Chapo. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós, logo depois do registro do nosso partido, nós apresentamos uma proposta ao próprio Daniel Chapo em que nós sugeríamos a integração do Ana Mola dentro da comissão técnica que está a gerir o diálogo. E nós justificávamos, fundamentávamos a razão e ainda apresentávamos uma proposta de revisão da lei que operacionalizou o diálogo político. Nós apresentámos isso. Ele nunca respondeu em mais de 7 meses. Isto mostra claramente que é uma pessoa fechada, que é uma pessoa que até certo ponto posso dizer que está apadrinhando a exclusão do Ana Mola, a exclusão de outras forças políticas e, mais grave do que isso, é que está apadrinhando ainda mais a violação de direitos humanos graves a estes membros. Nós submetemos ao próprio Presidente da República um relatório detalhado sobre os casos de violência grave que o nosso partido, os membros do nosso partido sofreram, que são cerca de 450 casos graves de violação de direitos humanos. Ele nunca respondeu em 7 meses. Nunca. Sobre essa questão, a RFI, em parceria com outros meios de comunicação social, publicou uma série de reportagens denominadas Mozambique Exposed, e nessa investigação foi possível constatar uma relação entre o desaparecimento ou morte dos jornalistas e membros da oposição desde outubro de 2024 e o envolvimento das forças de segurança moçambicanas. Enquanto líder do Ana Mola, partido da oposição, concorda com esta ligação, efetivamente, à mão das Forças Armadas moçambicanas nestas mortes, nestes desaparecimentos? Eu estou plenamente de acordo, e não estou de acordo apenas do ponto de vista político, que os números também o dizem. Temos um jornalista também que fazia parte do nosso projeto político, que é o Arlindo Cissal, que fez um trabalho fenomenal, educativo, sobre a estrutura da fraude que aconteceu em Moçambique. Ele desapareceu misteriosamente em Cabo Delgado. Ele vivia em Cabo Delgado e Nampula, e nós submetemos várias denúncias sobre este caso, que nota-se claramente que o modus operandi em que o Arlindo Cissal desapareceu, foi torturado. A 7 de janeiro
janeiro de 2025. Exatamente. Os modos operantes são factuais e mostram claramente que são as Forças de Defesa e Segurança, as Forças Especiais de Força de Defesa e Segurança que o fazem. Há uma força especial muito concreta da polícia que executa esse tipo de operações. O Grupo de Operações Especiais também, o CERNIC também que está envolvido nisto. Portanto, eu estou plenamente de acordo pelo aquilo que eu observei, plenamente de acordo por aquilo que nós testemunhamos dentro do nosso projeto político e também pelas várias sensibilidades e figuras insuspeitas de Moçambique que também dizem a mesma coisa. Admite candidatar-se, voltar a candidatar-se à presidência da República em 2029? Sem sombra de dúvida. Portanto, eu, quanto a isso, não vou ter rodeios, vou dizer claramente que sim, porque neste momento, tudo o que me foi transmitido pelos membros do Partido da Namola, os eleitores, a população no geral, nós temos estado constantemente em contacto permanente com o povo, aquilo que é o aconselhamento, as recomendações que vêm, todas elas indicam de que nós temos que avançar para a candidatura presidencial. Venâncio Mondlane, muito obrigada. Tá, obrigado e até a próxima.